É aquele tipo de pessoa que é incapaz de ouvir alguém, porque a dor dela é que importa. Que o diálogo e a relação acaba virando um campo de guerra. Sabe aquela pessoinha que quando você comenta que deu uma topada na quina da mesa, ela teve que falar que quebrou o pé no mês passado e ela simplesmente não está te escutando mais? Então, é sobre esse tipo de pessoa. Onde a empatia foi embora. E aí a gente se pergunta, para que desabafar então com uma pessoa assim? Fica aqui conosco que a gente vai falar um pouco a respeito disso. Nem te conto. 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 Cristi, você já conversou com alguém que compete a dor com você? Para começo de conversa, essa pessoa não te escuta. Logo no princípio, você tem toda uma empatia por ela, porque afinal de contas, ainda mais nós que somos da área psi, e a gente é mais do que treinado a acolher, mas depois de um certo tempo, você percebe que ela só está disputando contigo. Aliás, com você e com qualquer pessoa. Ela cria uma desordem na situação, e se houver mais pessoas, é muito provável que você tenha um aborrecimento sério. Porque, na verdade, ela é surda. Qual será o pano de fundo desse comportamento, né? É uma boa pergunta que a gente não vai tentar responder agora aqui. E sabe o que é o pior dessa história? Essa pessoa está sofrendo. O mais esquisito disso tudo é que a dor dela é legítima. A gente não consegue desconsiderar, mas a gente também não pode trazer para dentro do contexto. É muito desafiador isso. É observar sem absorver, na verdade? Sabe aquele espalha-rodinha? É o próprio. Chega, daqui a pouco todo mundo está num canto. Empatia que é bom, ó, foi embora há muito tempo. Ouvir o outro, nem pensar. O negócio é botar uma medalha no peito e dizer assim, eu sofro mais do que você. Essa pessoa não tem consciência de que é assim. E tem orgulho de ser aquela pessoa que mais sofre. É sério isso mesmo, que a gente está disputando quem está sofrendo mais? É, mas aí tem um monte de pano de fundo dentro desse comportamento, né? Tem a insegurança, da necessidade de chamar atenção para si, tem também a manipulação, onde a minha dor é maior e eu preciso, de alguma forma, manipular e engendrar todo esse diálogo. Por isso que eu estou falando, a pessoa está sofrendo e ela precisa muito dessa validação. O problema é que, como ela não escuta e ela só quer dizer que a dor dela é grande, nenhum instrumento que você tenha, você consegue fazer, porque qualquer coisa que você apresente para ela não serve. Sabe aquela situação que você, quando você dá uma resposta, ela fala, mas o meu é pior. Porque você não estava no meu lugar. Isso quando aconteceu, né? Porque tem gente que inventa história triste só para virar palco. Porque a dor é estrutura para essa pessoa, né? Essa é uma coisa importante. E até né, a gente Manu? tem que ter um cuidado, porque quando a gente entende essa dinâmica, o cuidado está em simplesmente escutar, é aquela questão que a gente estava falando, de observar, não absorver, porque faz parte da pessoa. E chega aquela hora em que é necessário que você dê um não, é necessário que você dê um Com corte. certeza. Chega aquela hora de você chegar e dizer assim, fulano, sua dor é importante, mas hoje não, porque eu também estou em dor. A gente tem dificuldade diante dessas pessoas de colocar esses limites, porque às vezes o sofrimento é tão abrangente que você se sente constrangido, mas isso é necessário, espelhar para o outro o que ele está trazendo, porque essas pessoas muitas vezes querem de nós algo que a gente não tem como mudar. E será que elas querem mudar? Válido até pode ser, se ela vai conseguir fazer é uma outra coisa. Ela é o centro. Mas ela é o centro do vazio, sabe? Eu preciso ser preenchida, eu preciso ser querida, eu preciso ser aceita, eu preciso receber, eu preciso que você me dê. Eu preciso ser vista. Me dê. Então essa pessoa não tem o que apresentar. É lógico que ela tem, mas ela mesma acha que não tem. E aí onde a coisa toda se complica e é onde todo mundo começa a sair fora. Essa pessoa se sente solitária, se sente incompreendida, mas qual é o recado que a gente pode deixar aqui? Busque ajuda, rede de apoio, psicoterapia, psicanálise, seja lá o que for, para você olhar para as suas dores, porque não adianta só transferi-las, querer que alguém a escute. Será que você está se escutando? Quando a gente faz uma pergunta para essa pessoa, ela para e não sabe dizer, porque ela, a princípio ela disse, não, mas eu me escuta, mas eu tô em sofrimento. É verdade. Tem possibilidade que essa pessoa, ela não tenha dor nenhuma, nem sofrimento nenhum, e ela seja somente uma pessoa sem noção, sem educação? Ou sempre calha, vai bater em algum momento de que essa pessoa ela tem algum lado desestruturado, sofrido, para poder
tratar e às vezes é só comportamental, às vezes é só uma pessoa sem noção. Acontece isso ou não? Tem vários tipos de comportamento. Até porque depende, inclusive, de outras características de personalidade dele. Ela pode ser uma pessoa que descobriu que esse é o tipo de postura que ela vai ter ganhos. Alguns ganhos diretos e outros secundários. Então ela vai usar e ela sabe o que ela está fazendo. E podem ter também situações em que a pessoa está assim numa determinada fase da vida dela. Como, por exemplo, passando por um luto, onde realmente a dor dela é muito maior do que qualquer outra pessoa que esteja sofrendo uma outra dinâmica. Então não dá pra gente generalizar, a gente realmente precisa ter um olhar bem cuidadoso. Agora o ponto central, colocando como sofrimento olímpico aquela pessoa que se utiliza da sua dor como a única pauta do diálogo, é importante a gente ter essa noção. Até que ponto é uma fase em que a pessoa está vivendo ou até que ponto ela vive a vida inteira desde que você a conhece nessa estrutura. E aí a gente precisa pegar pra gente, isso está me fazendo bem ou está afetando a minha saúde mental? Porque se você não consegue, enquanto amigo, ajudá-la e ela traz para você essas demandas, você daqui a pouco está tão adoecido quanto. E é o limite. E a competição é isso. Alguém tem que ganhar. E quem que vai ganhar nesse diálogo? Porque empatia é o que mais essa pessoa solicita. Empatia é o que ela menos tem para dar. Empatia é sempre uma coisa boa, que é a capacidade de você estar próximo do outro. Mas eu não sei se ela é capaz disso. Pode ser incapaz de perceber a dor do outro, pode ser incapaz de aceitar, pode ser capaz, inclusive, de estender a própria mão para receber. Ela pode estar numa situação de penúria dela mesma, que ela não consegue receber nada. Essa é uma boa coisa. Se alguém se apresentar com alguma dor, escute. Tenha uma escuta ativa. Se ela não escuta a sua, observe até que ponto isso te afeta. E se afetar demais, dê um espaço para você. Procure ajuda. Compartilhe. Sente junto. Seja gentil. Troque. Se permita receber. Inscreva-se, deixe o seu like, comenta. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. Até a próxima.